Bom, boa tarde, né? Meu slide já está aqui no lugar agora, material que eu gostaria de iniciar esse trabalho, né? Conversando com vocês, dando boa tarde, assim, a todos os... Agora nós temos na sala 33 pessoas, né? Nós temos nesse ciclo inscritos 100 pessoas, inscritas 100 pessoas, 90 até o momento fizeram a confirmação de estar presente, e para a gente foi bom manter essa questão dos 90, porque algumas vezes a gente tem convidados a mais na sala, e esses convidados, eles devem ser inseridos, a gente não pode deixar de fora, né? E o que é que acontece? O Meet, o nosso programa, o programa que a gente usa, ele só aceita 100 pessoas a cada turma. E nós o escolhemos porque nós estamos fazendo um curso de extensão, né? E esse curso tem que ter, vai ter uma certificação e vai ter também, né? A gente tem que ter um controle das pessoas que estão participando conosco e também estamos utilizando alguns mecanismos também de acompanhamento do curso, né? Então, o que coube para mim hoje? A gente falar da construção de estratégias para o ensino especializado em tempos de distanciamento físico. Por que a gente coloca distanciamento físico? Porque, na verdade, o que é que acontece? Né? Se fala muito em distanciamento social, tá? Mas a gente não tem, nós nunca tivemos distanciamento realmente social. Todos nós, mesmo quando, nos períodos em que estivemos mais reclusos, né, as pessoas que puderam ficar em casa, né? Nesses períodos, nós mantivemos as nossas comunicações pelas redes sociais, né? Nós mandamos notícias para as pessoas, nós compartilhamos sentimentos, nós falamos de nós falamos, né, de todos os acontecimentos, foram criados vários diários de quarentena, inclusive, as pessoas narrando as suas experiências durante esse período aí em que tivemos que ficar distantes fisicamente, mas distantes socialmente nunca, né? Eu sou professora da APAE, né? Tem várias colegas minhas aqui na sala também, inclusive a professora Rita, né, que é parceira também, como eu, funcionária pública, né, pelo Estado, atuando na APAE, e a APAE tem um contexto, digamos assim, um contexto que se difere um pouco dos demais projetos de AE que nós temos, né, no nosso Estado e no nosso Brasil. Porque o que é que acontece? Nós temos uma APAE que durante muito tempo foi única e exclusivamente escola especial. Desde 2013, a gente vem num processo de reinvenção, né, de replanejamento e se firmando também como AE. E aí eu já coloco a questão do não totalmente AE, né, somente AE, a Bahia não tem legislação para escolas especiais, inclusive o convênio das APAES é para AE, mas o que é que acontece? A gente paira entre esses dois territórios, por quê? Porque muitas vezes as pessoas, a única opção que tem é a APAE, a opção de estar inserido num contexto educativo, né? Então, esse contexto educativo, que muita gente chama de excludente, ele pode não ser o melhor contexto educativo que alguém tem, mas ele é o contexto que é justamente necessário, é o contexto que é possível para algumas pessoas, é o contexto de pertencer a um grupo, né? Pertencer a um grupo e estar numa instituição, estar mantendo para si, participando de um processo educativo, onde sua aprendizagem é garantida, o acesso à informação, o acesso ao conhecimento é garantido. Então, para a gente começar nessa conversa nossa, tem um trechinho que diz assim, porque quando a gente fala de pessoas com deficiência, por que a gente coloca sempre a questão do direito? Vamos conversar. Nós não estamos aqui falando de uma concessão ou de uma benesse ou de algo que a gente, porque é muito bom, está oferecendo às pessoas. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui porque nós temos a obrigação com as pessoas, né? Nós temos a obrigação com a escola, nós temos a obrigação com alunos, por conseguinte, nós estamos provendo um direito às pessoas com deficiência, que é o direito à educação. Então, é um direito que é garantido pela Constituição, pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em relação a esse contexto específico de pandemia, a gente tem o parecer número 5 do Conselho Nacional de Educação, né? E a gente tem a obrigação de dar continuidade a esse direito. O Estado da Bahia publicou
logo no início da pandemia também, houve uma força-tarefa e foi publicadas as orientações gerais para sistemas e redes de ensino. Eu, nas minhas referências, nas indicações que eu faço para vocês para estudo, no final, eu coloco isso para vocês, né? Eu deixo lá essa indicação, inclusive o endereço, para que vocês possam acessar alguns documentos que eu vou citar nessa nossa conversa. Vamos adiante, falando sobre equidade, né? Quando a gente fala sobre pesquisa ou quais são as necessidades para que haja um trabalho remoto, vamos começar nomeando assim o que a gente tem tentado fazer nesse contexto de pandemia. Os estudos apontam que, para que exista um trabalho remoto, a gente precisa acolher o estudante e essa família, né? Dando atenção ao contexto que essa pessoa está e às necessidades específicas de cada uma dessas pessoas. Outro tópico é a questão de priorizar a conexão, quer dizer, eu tenho que me manter conectado com as pessoas, o bem-estar, as possibilidades de cada família, né? No lugar do volume de conteúdo, porque depois a gente vai passar um pouquinho sobre o que a pandemia revelou para o professor e a gente está vendo a produção em massa de uma série de conteúdos virtuais justamente para serem utilizados nesses contextos, né, de AEE. Não fazer diferenciação entre o que a turma está aprendendo e o que será ofertado aos estudantes com deficiência. Aqui nós estamos falando do lugar do AEE, que é justamente aquele espaço que tem a conexão com a sala de aula comum, ou regular, né, como a gente queira chamar, a sala onde estão todos os alunos e, inclusive, as pessoas com deficiência, que muitas vezes são tratadas, né, questionavelmente como o aluno de inclusão daquela escola, né? E isso é bem engraçado pensar. A gente teria também que garantir, né, falando em equidade, que as ferramentas digitais ou físicas propostas sejam acessíveis a todos, né? Isso aqui é o que a gente está falando de ideal. Num conceito de equidade, né, dessa garantia de direito, a gente pensaria num trabalho remoto que privilegie, né, esses 4 pontos que eu coloquei. Mas vamos adiante no nosso slide. Bom, né? Como garantir essa fórmula lá, que seria 4 tópicos que garantiriam a fórmula de sucesso, né, para que houvesse equidade na oferta do ensino especializado às pessoas com deficiência. A gente não vai nem entrar no contexto da sala de aula comum, né? Nós estamos falando especificamente do lugar de AEE, né, de apoio à inclusão, né? Vamos lá. E aí a gente tem essa charge. 63,4 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Acho que é para a gente pensar nessa oferta que a gente está tentando fazer. E essa tem sido uma das barreiras grandes em relação a essa conexão que a gente precisa manter, né, com os nossos assistidos, com as pessoas a quem nós atendemos, seja na sala de aula comum, seja, né, no ensino especializado, no atendimento educacional especializado, hoje, atualmente, feito de forma remota, né? Vamos falar especificamente de Bahia e de Jacobina e da APAI, que é onde o local onde eu atuo. Vamos adiante. Vamos falar de algumas questões que a pandemia revelou para a gente, e acerca dessas revelações, vocês podem ir elaborando questões, né, o que pode ser passado justamente no chat para o coordenador do grupo, para a gente poder conversar sobre o que não for justamente esclarecido durante essa nossa conversa. Primeiro, o que foi que a pandemia revelou para nós, professores, né? Quantas vezes nós ouvimos falar, né, sobre o computador na escola, o uso do computador, o uso da internet na educação, o uso do tablet, os recursos, não sei o quê. Teve um tempo que os professores ganharam os tablets, né, que as escolas, os laboratórios foram equipados, e tantas vezes as escolas, né, os laboratórios, a gente via que eles ficavam sucateados e por falta de uso mesmo, né? Então, o que passaram um slide, por favor, volta, Miné, eu ainda estou no contexto dos professores, né, das ferramentas digitais subutilizadas, né? Então, uma das percepções foi justamente essa, que nós, né, estávamos atuando num contexto onde nós tivemos a subutilização das ferramentas digitais, né? Nós tínhamos e não fizemos uso, nós não nos apoderamos dessas ferramentas, e muitas vezes elas ficaram obsoletas e nós nem nos demos conta de trocar essas ferramentas.
E aí, o que foi que aconteceu com a gente? A gente teve que acelerar a aprendizagem da gente em relação ao uso das tecnologias de comunicação e informação, né? Muita gente correndo, muito desespero em outro, como é que eu faço? Como é que eu gravo uma videoaula? Como é que eu uso tal ferramenta? Porque a gente se reduzia muito ao uso do Facebook, né, uma rede social, e ao uso do WhatsApp, né, para mandar mensagem, meme, não sei o quê, muita coisa, e a gente utilizava as redes dessa forma e as ferramentas também dessa forma. A gente se deparou com um cenário profissional, não, digamos que 80% feminino. Eu não sei quantos homens tem aqui, dentre essas 38 pessoas que estão, né, junto conosco nesse grupo, mas eu acredito que no curso inteiro matriculados tem uma média de 5 homens para 85 mulheres. Então, a gente tem um cenário profissional feminino, onde a pró é a pessoa para tudo, né? A pró, nesse momento, por exemplo, eu estou na minha casa. Por favor, volta para os professores. Obrigada, tá? Então, o que é que acontece? Onde a professora está para tudo, né? A professora está para dar aula, como eu estou aqui para vocês agora, a gente conversando. A professora está para cuidar do filho, a professora está para dar conta da medicação que alguém tem que tomar em casa, né? Chega alguém na porta, passa o veículo de informação e você está naquele contexto onde você é justamente para tudo. A nossa jornada, ela, né, duplica. Tem gente que fala que duplica, mas eu acho que até quadriplica ou mais. O trabalho do professor também passou a ser vigiado. Eu não sei se vocês perceberam isso. Quer dizer, quanta gente agora fica sabendo o que é que um professor faz? Antes, quando nós nos reduzíamos, digamos assim, à sala de aula, nós ficávamos apenas na sala de aula, o que é que a gente tinha? Nós e nossos alunos eram testemunhas do que a gente fazia. Hoje é uma correria, porque é muita gente testemunhando o que fazemos, né? E quantas vezes não se conta o tempo que a gente leva para planejar a logística de uma aula, o que é que eu tenho que fazer hoje? Arrumar um suporte mais alto para o meu notebook, colocar um banner atrás de mim aqui, né? Alguns professores, a gente vê isso muito nas redes, os professores, eu estava extremamente cansado, e tal hora eu estava gravando aula, tal hora eu estava dando devolutiva. Então, a gente monta verdadeiras operações de guerra nos nossos frontes, digamos assim, para atender os nossos alunos, e isso é pouco visto, porque enquanto a gente tenta sintetizar um conteúdo e fazer com que ele chegue de diversas formas a um aluno, para que ele possa compreender, às vezes falar na escola, o professor passava 4 horas com o aluno, agora ele quer dar uma aula de 30 minutos e quer que o aluno, né, aprenda. Então, o que foi que o professor fez? Ele sintetizou o conteúdo, ele tirou o que não era necessário, ele isolou estímulos negativos, ele focou no que realmente era importante. O que foi isso? Qual foi a logística para que esse processo todo que levaria 4 horas ocorresse em 30 minutos, né? Com certeza o professor colocou lá algum elemento, né, para que esse conhecimento possa reverberar na vida do aluno, né, por muito tempo. Mas as pessoas não pensam dessa forma. Então, tem todo aquele processo de vigília em relação ao que é que o professor está fazendo e um controle desse tempo, né? E a gente pensa, então, pode-se exigir mais do professor nesse contexto? O que é oferecido também ao professor para que a gente possa ofertar mais do que a gente já tem ofertado nesse contexto, onde nós nos encontramos cansados, né? Vamos à família. O que a família descobriu nesse período? A gente vê também muitas charges, né, muitos memes na internet falando de coisas sérias, algumas coisas que a gente vê como brincadeira, mas que não são brincadeiras, tão brincadeiras assim. Tem revelações bem legais em relação a isso. Por exemplo, os pais descobrem, né, dificuldade de ensinar os próprios filhos. Muitos pais têm essa dificuldade, porque muitos têm a opção por, eu prefiro ser apenas pai do meu filho, eu não quero ser a professora dela. Muitas vezes eu me coloco nesse lugar de não querer ser a professora do meu filho, né? E vamos ver, né? Pais descobrem que os filhos aprendem. Essa é uma das revelações mais lindas de quem trabalha com o público de educação especial, que tem necessidades específicas, né? É ver quando você faz o devido acompanhamento a uma família, né? Seja você o professor, ou no caso, como eu tenho, né? Trabalhando junto comigo uma equipe multidisciplinar, o fono, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, e vem aquela devolutiva da família que diz assim, poxa, que legal, ele aprendeu a fazer tal coisa.
né? E muitas vezes a gente achava que ele só aprendia na escola, e os pais descobrem que aprender se aprende em vários locais, e a gente aprende o dia inteiro, desde a hora em que a gente acorda. Os pais começaram a buscar as parcerias com a escola. Então, no nosso caso lá da PAI, a gente tem pais que são parceiros, sim. Então, a gente recebe uma gama grande de questionamentos e de busca pelas famílias que se comprometem em relação a realizar, a buscar, né, e a nos dar devolutivas sobre as nossas propostas de aprendizagem colaborativas. Novamente, a gente vê um cenário feminino, que é também a mãe para tudo, né? É a mãe que assume a tarefa de fazer a tarefa da escola, é a mãe que assume a tarefa de fazer a tarefa, a indicação do AE, é a mãe que cuida. Então, bem parecido com esse contexto da professora, né? E nesse movimento todo que a gente vive, o que acontece? Ocorre em alguns contextos, como é o nosso caso, o estreitamento dessas relações de escola e de família também, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do processo educativo. Vamos agora nos centrar. O que é que a gente está fazendo? Primeiro, tem questões que muitas vezes nos chocam pela forma como é dita, ou então porque a gente ainda não tinha pensado sobre isso. Mas o que é que acontece? A gente faz um trabalho remoto, né, pensando bem, irregular e, por vezes, potencializador das dificuldades. Por quê potencializador das dificuldades? A dificuldade do aluno, gente, é a mesma dificuldade do professor. Quantos de nós tem um equipamento de ponta em casa, ou um estúdio com isolamento acústico para produzir uma super aula e mandar para esse aluno? Não é verdade? E quantos alunos têm o acesso à internet, o acesso às redes, o acesso a um equipamento de última geração, ou um equipamentozinho que possa, pelo menos, abrir um PowerPoint, que é, digamos assim, que um material leve, né? Um PDF, mais leve ainda, né? Qual aluno que tem isso? Então, isso potencializa. Então, nossas diferenças, elas são escancaradas nesse momento, porque, assim, qualidade interfere, né? A internet de boa qualidade interfere. O ambiente doméstico, onde o professor grava suas aulas, a maioria, interfere também, e mostra essa desigualdade que nós temos. Desigualdade numa ponta, né, o professor, e na outra ponta, também os alunos, com suas necessidades específicas, e ainda equipamentos, né, de não tão boa qualidade, ou sem equipamento algum. Né? Outra coisa que aconteceu interessante foi a questão da revisão que muita gente tinha, né, do preconceito sobre a EAD, né? A gente sempre relacionou, né, no meio acadêmico, muita gente questionava a questão da EAD como um ensino de baixa qualidade. E realmente isso aconteceu, e a gente não é culpado de muitas vezes pensar a esse respeito, porque o que a gente mais vê é instituições oferecendo uma graduação em 6 meses. Isso é muito complicado. Quem passou 4 anos no banco de uma universidade para terminar uma graduação, né, que teve que fazer TCC com banca pública, às vezes sente como é, assim, meio complicado, né, essas propagandas e alguns cursos realmente que não têm qualidade. Então, a gente desfaz um pouco, né, nesse momento, esse ranço que se tinha em relação à EAD, e a gente busca, nesse momento, as ferramentas que possam melhorar esse tipo de educação, né, e aí a gente vai trilhando pelo ensino híbrido, né. A gente também está num contexto que não há consenso, há muita variação entre o que cada professor faz. A gente tem professor que realizam atividades síncronas e professores que realizam atividades assíncronas. Quer dizer, ele reúne um grupo de uma vez só, né? Nós tivemos exemplo de atividade síncrona na ANAPAI, na Semana da Pessoa com Deficiência, quando nós reunimos para um bate-papo 8 alunos, né, de uma vez só. Então, isso é um exemplo de atividade síncrona. Ou as atividades assíncronas, que são em maioria, porque muitos professores estão gravando e mandando isso depois para casa, e esse mesmo material, ele é divulgado para várias pessoas em vários momentos, vários alunos ao mesmo tempo, mas não necessariamente naquela mesma hora, né? Não necessariamente com a interlocução em tempo real, que seria o modo síncrono de fazer AD. Aí a gente vê justamente agravar a desigualdade e a exclusão digital mesmo,
né? Quantos alunos, quantas pessoas com deficiência que a gente conhece, além de ter a ferramenta correta, tem as adaptações corretas para o uso. Acaba sendo a mão da mãe a segurar a tela para o aluno, a mão da mãe para realizar para a pessoa com deficiência as atividades, porque quando ela está sendo atendida na instituição, a gente ainda consegue resolver, né, com algumas poucas tecnologias assistivas, essa questão da autonomia, mas em casa é muito complicado, a gente conta com a mãe para tudo, né? Passando do processo educativo a ser visto, a gente pode ver algumas questões sobre a questão do aprender, né? Então, a gente tem que simplificar algumas coisas em nossa vida, porque, assim, eu coloquei aí uma questão. Onde é que a gente parte? De onde a gente parte quando a gente pensa em atividades para o atendimento educacional especializado dos nossos alunos? A gente só tem que partir do PDI dele, do Plano de Desenvolvimento Individualizado. Não existe inventar outra coisa, porque a gente não tem como inventar outra coisa. Um plano, ele é a porta, a nossa porta de acesso ao aluno, ao conhecimento que ele tem, né, às potencialidades que ele tem. E a gente vai ter um encontro muito legal para desmistificar, né, muitas questões em relação ao PDI, com a professora Gabriela Tanus Valadão. Eu não me recordo, acho que ela é dia 27 ou 29, na próxima semana, né? Na última terça-feira do mês, a gente tem esse encontro com Gabriela. Semana que vem nós temos duas pessoas e tem esse com Gabriela. Inclusive, ela tem uma rede, ela tem uma página no Instagram, né, que fala justamente sobre isso. Depois eu vou colocar o endereço para vocês. É muito importante seguir, porque ela dá assim, super dicas na construção do PEI e como a gente fazer também esse acompanhamento. Então, a gente não precisa pensar em super adaptações, não. O simples resolve em boa parte as necessidades dos alunos. E a gente fica se pensando a quem serve o espetáculo que as pessoas esperam de professores. Nós não somos atores, né? Nós não somos artistas, nós somos professores. A gente faz uma arte que encanta, que é fazer com que o outro aprenda, mas é uma arte que é diferente do artista. É a arte de professor, a arte de ensinar. E a gente sabe muito bem, enquanto professor, que propostas simples que a gente leva para os nossos alunos são muito mais eficazes do que muita coisa que as pessoas acham que é rebuscada, que você tem que fazer e acontecer. A quem está servindo você, muitas vezes, perder tanto tempo tentando produzir coisas que você vai chamar de inovação, quando inovação, na verdade, tem outro conceito, né? Às vezes você inova, né, com coisas bem simples. Tem uma pesquisa, acho que foi do Rio Grande do Norte, é uma professora do Rio Grande do Norte, feita entre os alunos, e eles preferem as atividades feitas no papel, né, o papel mesmo, do que as atividades feitas na tela do computador. Então, o que é mais interessante para uma criança ou para um jovem, né? Então, muitas vezes, as coisas que dão saudade e que têm um cheiro de pertença à escola, elas são levadas muito mais a sério e tratadas com muito mais carinho do que você elaborar um jogo digital. Às vezes, a pessoa quer o papel, né? Que tem a cara da professora, que tem o jeito da escola. E muitas escolas deram esse jeito de entregar o material para os alunos. Muitas cidades utilizaram aqueles veículos que Jacobina tem muitos também, que é o carro de som para chegar no bairro. A Prefeitura de São Paulo fez isso, foi interessante. Os professores elaboraram kits e foram entregues dessa forma. Coloca o carro de som, coloca a rádio comunitária. A gente viu TV educativa ser reativada justamente porque a gente precisava chegar aos nossos alunos, né? A gente tem a DUA, né, como ferramenta, né, como guia, né, o Desenho Universal de Aprendizagem, para a gente levar em conta a questão das diferenças também entre as pessoas, como as pessoas aprendem, e a gente saber que existem vários modos, né, de ensinar também para essa pessoa e de receber essa devolutiva da aprendizagem. Nós vamos ter também com a professora Eniceia Mendes um momento que vai falar sobre desenho universal da aprendizagem, para desmistificar esse conceito para a gente e para que a gente possa aprender mais sobre o que são atividades multimodais, né? Onde o próprio aluno vai guiando a gente e dizendo aonde ele já foi, até onde ele pode ir também. E a avaliação. O que a gente tem percebido é que as pessoas estão muito engajadas em enviar atividades. Vai, vai, vai. Manda o pacote, traz o pacote, manda tal coisa, manda outra coisa. Mas a gente também está parando para pensar na avaliação
né, nessa garantia de aprendizagem, a gente está também dividindo esse tempo com o conversar com o aluno, manter o contato, né, usar justamente os meios que a gente tem para conversar com o aluno, obter, saber dele o que é que ele já captou de tudo aquilo, daquela enxurrada de coisas que a gente mandou para casa. Essa é uma questão também a considerar dentro das propostas de ensino educacional especializado. E a gente também vai ter que evitar atitudes que podem gerar judicialização. Já existem muitos casos, né, de pais, de famílias com processo no Ministério Público, porque todos os alunos recebem atividades, menos o filho dele. Por quê? Porque simplesmente a escola condicionou o envio de atividades, né, ao tipo de deficiência. Essa atividade fulano pode fazer, mas fulano não pode, então ele não faz. Então, não se usou, né, no caso, a diversidade, não se levou em conta a diversidade do aluno e o que ele pode fazer, porque os professores, uma das nossas maiores características é justamente conhecer o nosso aluno, saber o que ele pode fazer e a gente disponibilizar atividades que o aluno possa fazer, e não atividade nenhuma, ou então atividade que vai frustrar o aluno, né? Pode passar, por favor. Quais são, então, nossas necessidades urgentes? Para eu depois apresentar a proposta as estratégias que a PAI utilizou nesse contexto de pandemia. A gente precisa de suporte, formação para professores, né? Pelos nossos contratados. Se nós somos do município, o município tem que fornecer essa nossa capacitação, essa nossa habilitação, capacitação, prover o nosso saber para que a gente possa trabalhar nesse contexto, né? Se a gente trabalha numa escola particular, a escola que nos contratou, ela tem a obrigação de fornecer a nossa formação. A PAI, nesse contexto, o que acontece? Nós não temos obrigação, mas nós temos tradição em formação, e é por isso que a gente realiza os ciclos. E muitas vezes as pessoas se confundem em relação a isso. Então, nós não temos verbas que são destinadas a formar as pessoas da comunidade, nós temos verbas destinadas a formar a nossa equipe. E por que nós temos tradição em justamente compartilhar e aprender, né? Nós temos tradição em autoformação, a gente tem também o prazer em compartilhar isso, e nós criamos uma tradição em estar presentes nos processos formativos dos professores, tanto de Jacobina como de municípios vizinhos a nós. Nós temos que colocar em prática nossa legislação robusta e avançada sobre inclusão e educação. Não tem país no mundo que tenha uma legislação mais avançada do que o Brasil em relação à garantia dos direitos à aprendizagem das pessoas com deficiência. Mas também, né, nós vemos muito esses direitos ainda negados, tá? Nós precisamos construir redes colaborativas de ensino e de aprendizagem. Quinta-feira, se não me engano, nós vamos estar com a professora Mariana Lopes. A professora Mariana Lopes, ela é mestre em educação e está fazendo doutorado nessa área também, educação especial, e ela tem uma rede pelo Telegram de mais de 600 professores que fazem junto com ela um projeto chamado Educação Online. Então, se preparem, né, para a professora Mariana também, que ela vai falar sobre justamente essa rede colaborativa, que é muitas vezes o que falta entre as instituições que trabalham com a educação e ensino especializado e as escolas comuns. Isso acontece, inclusive, dentro da mesma escola. Existe uma sala de AE, existe a sala comum, e mesmo no mesmo espaço físico, as pessoas que trabalham com a pessoa com deficiência não conseguem se comunicar para poder potencializar as aprendizagens dessa pessoa, né? Pensar na perspectiva do ensino híbrido e suas possibilidades, sim. Né? Nós vamos ter que pensar daqui por diante no ensino híbrido, porque assim, nós não temos vacina para a Covid ainda, não é verdade? Não temos vacina, nós não temos ainda, digamos, a segurança de voltar, né, ao que a gente fazia antes. A gente fica falando de forma engraçada sobre um novo normal, né, um novo normal onde se banaliza a morte, né? E as pessoas, os casos no Brasil a cada dia aumentam mais, e a possibilidade é justamente esse, o ensino híbrido, onde se leva em conta a EAD e o ensino presencial. E de que forma a gente vai articular isso, né?
A gente tem que pensar no empoderamento coletivo dos professores. Por exemplo, várias cidades, estados que eu conheço já elaboraram esses protocolos de, né, retorno às aulas. Jacobina também deve estar elaborando seu protocolo, né? Quando é que os professores da cidade vão participar da elaboração desse protocolo? Então, empoderar o professor é dar justamente a ele esse espaço de participação na elaboração desse protocolo, para que o professor possa, com a sua experiência em sala de aula, dizer qual é a forma mais segura de ter um aluno novamente na escola num período de pandemia. A gente tem que fazer o alinhamento de estratégias, criação de protocolos, locais participativos. A gente tem que ter o amparo legal para fazer o que deve ser feito ao retornar às aulas, de forma presencial, EAD ou no ensino híbrido. A gente tem que sair do fazer pelo bom senso. Às vezes, cada município faz de um jeito, cada profissional faz de um jeito dentro da mesma escola, né? O Estado, no mesmo Estado, cada um faz ensino remoto como quiser. Quando a gente tinha isso na perspectiva da emergência, quando se fazia ensino remoto emergencial, em março, isso era pertinente. Agora, não pode mais ser ensino remoto emergencial. A gente tem que se definir pela forma como é que a gente vai fazer o ensino. A nós cabe saber o que é que nós vamos fazer com a educação das pessoas com deficiência, porque, né, são vários níveis de educação a serem pensados. Os mais velhos, os mais novos, né, os bebês das creches, as pessoas com deficiência, as universidades, as que já voltam dia 7 de outubro, por aí, cada um tem um protocolo diferente para que isso possa acontecer de forma segura. E uma coisa que o professor muitas vezes não gosta de fazer e que realmente, assim, é de onde a gente se nutre para poder ou fazer mudanças, adaptações necessárias, ou mesmo rever práticas, que é a questão do registro sistemático do que eu fiz. A gente faz tanta coisa boa, mas a gente esquece de registrar isso. A gente tem uma ideia e não coloca ela como um projeto no papel. Aí ela acontece inteira e a gente não registra o que a gente pensou no início, o meio e o final, para a gente poder reinventar lá na frente aquilo que você acabou fazendo e que deu certo. Então, não registrar é um hábito terrível, né, que a gente precisa rever. Porque a gente não pode deixar espaços vagos dentro da educação. O registro avaliativo, ele não pode ser lacuna dentro do processo educativo. E uma coisa, o mais importante, a gente tem que garantir que nenhum aluno fique sem atenção ou discriminar pela deficiência. Todos os alunos devem ser atendidos. De que forma? Isso aí a gente vai pensar. Por favor, o próximo slide. Vamos pensar aqui só um pouco em algumas estratégias adotadas pelas redes de ensino Brasil afora. Primeiro, isso aconteceu tanto com escolas como com outros tipos de locais onde pessoas participavam em grupos, onde se provocava aglomerações. Academias, por favor. Por exemplo, por favor, não, por exemplo, né, algumas academias acabaram por emprestar, alugar seus equipamentos para que as pessoas pudessem se exercitar em casa. Algumas escolas também, né, alguns AES, fizeram também o empréstimo de materiais adaptados, instalam lá nas salas de recursos e criaram seus termos de empréstimo para as famílias, e esses materiais eram levados para casa e devolvidos ao final de algum período, né? Então, se começou a se demarcar isso. Envio de tarefas impressas para casa, envio de jogos e outros materiais escolares. Teve uma prática que foi, assim, recorrente para quase todas as escolas no Brasil, foi dividir a merenda escolar, né? Dividir a merenda escolar. Então, o que tinha de merenda na escola, a escola dividiu, né? Ou então se encontrou formas de ter campanhas e de fazer cestas básicas para enviar para as famílias. Tem uma experiência bem legal de uma escola, né, que eu andei lendo, que, assim, foi ideia das professoras. Colocaram dentro da cesta básica, além disso, né, dos itens que a gente fala que é basicão, mesmo quando fala em cesta básica, só colocar feijão, arroz, a hora que está caro, que está danado, né, mas feijão, arroz, fubá de milho, óleo, vamos ver, né, açúcar. Mas aí teve uma escola que colocou molho de tomate e uns raminhos de manjericão, e mandou a receita do macarrão, né. Na APAE, a gente tem várias práticas assim também, né, de mandar essas coisas que vão facilitar o encontro, tanto
do cheiro, do gosto próprio, né, da escola, como também o encontro da família, né? Tem uma mesa também composta, que vai acontecer pelas psicólogas da APAE de Jacobina, que são 5, né? E elas vão falar um pouco sobre o material que foi produzido na APAE de Jacobina, nós fizemos uma série com 6 e-books, e temos mais 6 em andamento para lançar, com atividades também, que enriquecem e fortalecem o vínculo do aluno, né, da pessoa com deficiência, sua família, e que também são caminhos utilizados para a aprendizagem e que são indicações da escola. Então, tem e-book de receita, tem e-books para desenvolver atividades cognitivas, e-books para estimulação da fala, da comunicação. Depois a gente posta todo esse material todo para vocês também, né? Envio de cesta básica, uso do PowerPoint para incluir vídeos, áudios, aumentar o tamanho das letras, né? É um material leve, então você tem que mandar um material para um aluno que tem dificuldade em visualizar uma letrinha menor, o PowerPoint aumenta, então dá para ver. Então, os professores vão descobrindo recursos. Uso de plataformas digitais para trabalho em pequenos grupos, contatos individuais para atender necessidades específicas e acompanhar a eficácia do material enviado, a criação de e-books instrucionais, a criação de kits de atividades a partir do PDI, por exemplo. Vai ter uma oficina também com as professoras de artes da APAE, que criaram um kit de artes, né, com materiais recicláveis, e elas vão realizar essa oficina também aqui para o grupo. Mais adiante, eu tenho algumas indicações de leitura para vocês, eu vou colocar isso depois no chat, aliás, eu vou colocar no grupo de WhatsApp, porque tem tantas indicações, como tem também como vocês baixarem todo o material grátis, né? Tem protocolo sobre educação inclusiva durante a pandemia, tem o Instituto Rodrigo Mendes, né, fez um sobrevoo por 23 países, falando como é que foi a retomada nesses países. Isso serve muito para a gente se guiar em relação ao como é que a gente vai fazer, e para que vocês, professores, possam opinar, né, junto aos gestores das nossas cidades, quando estiver sendo elaborado esse protocolo, porque ele tem que ter a participação do professor, porque é o professor que está no chão da sala. Ele é que vai dizer a forma segura de colocar esse aluno lá na sala novamente. E aí a gente vem, né, para a estratégia utilizada pela APAE, quando em março, né, a gente teve o decreto de pandemia. Né? Nessa época, na APAE, nós estávamos trabalhando, eu lembro que foi até terça-feira, nós trabalhando até terça, dia 16, e nos foi recomendado parar tudo. Eu acho que foi mais ou menos o dia que todos pararam, dia 17 de março, por aí. O decreto é do dia 11, e aí a gente tomou aquela sacudida, né? E nós tivemos que, como todos vocês, parar para pensar o que é que nós vamos fazer, como nós vamos fazer. Porque, assim, nós temos mais de 500 famílias sob nossa responsabilidade, né? Porque quem recebe em sua sala, seja de aula, seja sua sala de aprendizagem, sua sala educativa, como todos nós aqui somos educadores, não importa se somos professores, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, tem todo mundo aqui nessa sala, e uma questão que nos une é que nós somos educadores. Nós trabalhamos com ensino, nós trabalhamos com aprendizagens das pessoas. E como é que nós vamos deixar as pessoas em casa e sem comunicação? Não é? Eu acho que essa foi a pergunta que norteou, que permeou e que tomou conta de todos nós a partir do dia 17 de março. Então, o que foi que a APAE de Jacobina fez? Ela parou, respirou, como todo mundo, e nós pensamos numa alternativa que foi um projeto feito de forma rápida, a várias mãos, né, e que se chamou Projeto Movimentando a Quarentena, porque a gente pensava, né, quando a gente passa aí, né, aí só tem um textozinho de Vygotsky, mas passa aí mais adiante, mais um, pode, ali onde, volta um pouco, volta um slide, por favor, na parte de identificação, se vocês forem ver, mais um, por favor, desses quadradinhos aqui, ó, tem índice, dados institucionais e identificação do projeto, né? Nessa parte de identificação, nós não mudamos, porque isso é um dado histórico para a gente. Período previsto, 17 de março a 30 de maio de 2020. Nós fizemos um projeto para 2 meses, porque nós pensamos que ficaríamos em casa, né, por mais ou menos 2 meses. Eu acredito que isso aconteceu com a maioria de vocês.
A gente pensou que era algo que ia passar rápido por nós e que nós teríamos como retornar o mais rapidamente possível. Pode passar, por favor. Então, esse programa, né, projeto, ele foi pensado justamente para fortalecer a quarentena contra a transmissão do coronavírus e levar informação às famílias, quer dizer, sugerir atividades a serem feitas em casa. Uma coisa que é importante, né, eu vou deixar o texto na tela, mas eu gosto de conversar isso com as pessoas, é que nunca se teve a intenção de transformar pais e mães em professores ou terapeutas, nunca. Né? O projeto visou justamente, né, diminuir um pouco do que a gente chamava de solidão pela quarentena, para que as famílias não se sentissem sozinhas, para que elas se sentissem amparadas e para que elas tivessem justamente ideias do que fazer, sem justamente a questão da cobrança. Ninguém cobra a atividade que vai para casa. Se não me engano, hoje, 17/9, nós estamos na 188ª terceira atividade. São 183, né, sequências didáticas enviadas para casa. A gente completa hoje. Quem tiver aqui dá a paz, se tiver errada, né, mas eu acho que eu dei uma olhada hoje. Hoje foi a número 183. Então, a equipe da APAI, né, justamente já criou até hoje 187, né, 187 sequências didáticas para enviar para casa, sequências que não transformam pais e mães em professores, mas dão a essas pessoas as ferramentas necessárias para que elas possam se comunicar e realizar com seus filhos em casa atividades prazerosas, sentindo menos impacto pela solidão, o isolamento, né? Porque, assim, toda vez que uma família nos procura a escola, nós colocamos no nosso projeto quando procura uma APAI, mas não só é a APAI. Quando a família vai com seu filho com deficiência a qualquer escola pública, seja ela estadual ou municipal, quando um pai sabe que aquela escola tem uma sala de AE, esse pai, essa família joga toda a esperança que tem, né, naquele local. É aqui que meu filho vai ser acolhido, é aqui que ele vai aprender. São essas pessoas em quem eu vou confiar a vida do meu filho, porque nós temos pessoas com deficiência, a gente sabe das vulnerabilidades das pessoas com deficiência. Então, entregar um filho com deficiência a uma instituição digamos em si, a maior prova de confiança que você tem numa instituição. Eu estou te entregando o meu filho, estou te entregando a minha vida, né? Aquele que eu amo, aquele que eu cuido. Então, você deposita lá as suas esperanças, né? E quando você, profissional, se dá conta dessa esperança que as pessoas têm em você, profissional, aí você sente o tamanho da responsabilidade que você tem em manter a esperança das pessoas acesa, dar as respostas que essa pessoa precisa, porque quem atende pessoa com deficiência atende uma família, não é uma pessoa, é uma família que você ampara como um todo. É por isso que o nosso trabalho é tão lindo, né? Então, passando da apresentação, vamos para a contextualização. Para que a gente pudesse elaborar esse projeto bem pequenininho, simples lá na APAI, a gente primeiro precisou fazer a contextualização da nossa clientela, né? Então, antes de nós usarmos as redes sociais e usarmos os equipamentos, né, os aplicativos de comunicação, nós tínhamos algumas experiências de nos comunicar com as famílias pelos grupos de WhatsApp. Nós temos algumas páginas na internet, nós tínhamos uma página no Facebook já. Então, essas ferramentas, né, tanto o Facebook quanto o WhatsApp, foram um termômetro para a gente, e nós fizemos uma média de quantas famílias utilizavam e nos davam as devolutivas por esses aplicativos. Então, a gente constatou, né, que 80% das famílias assistidas pela APAI davam devolutiva. Então, a gente decidiu, é por aí que nós vamos, né? E a gente começou a fazer aquelas sequências didáticas, né? E mandando aquelas sequências. Primeiro, de forma bem simples, como eu vou relatar mais adiante para vocês o que foi que a gente fez. Mas o caminho seria justamente a rede social e o aplicativo de comunicação, porque a gente tinha o quê? O Facebook, o WhatsApp, e depois o que foi que nós criamos? Uma página no Instagram,
e também um canal no YouTube para alcançar muitas pessoas. Né? Então, nós nos inscrevemos e começamos a permear em todas as redes que nos foram possíveis estar nesse momento. Então, dessa forma, a gente concluiu que diariamente a gente poderia disponibilizar essas sequências úteis nessas redes, e elas chegaram realmente a muitos, muitos municípios mesmo. Na época, a gente, né, na época, justamente, eu vi uma pergunta agora, eu não tenho como responder, que meus olhinhos estão aqui, saiu ali, a pessoa perguntou assim, seria bom que pudesse disponibilizar. Nós disponibilizamos todos os dias. Quem acessa a página da APAE no Facebook e quem acessa o Instagram da APAE vai encontrar lá. Inclusive, a gente divulga a sequência impressa, né? A gente divulga o roteiro do como fazer. Quando envolve algum tipo de receita, a gente cria um PDF, ancora no Google, né? No Google Docs, para que a pessoa possa acessar. Então, vai tudo arrumadinho. Se tem vídeo, tem como trabalhar com vídeo, até que pergunta você precisa fazer para, até que pergunta você precisa fazer para o seu filho enquanto você conta tal história, as professoras fazem isso, porque qual é a função do professor nisso, né, ou do terapeuta? Tal aluno precisa que você mostre isso, isso e isso aqui para ele. Então, né, essa ressalva, né, essa orientação, ela é feita para os pais. Se os professores no dia decidirem que a gente precisa, que vai ser feita uma receita de um tipo de bolo. A gente tem um livro de receitas que foi publicado pela PAI, além de serem feitas outras receitas também mais simples, onde a gente, de forma simples, explica para a família, às vezes através de um vídeo, do como fazer. A última fase agora foi dos professores também produzirem vídeos explicativos, né, sobre o como fazer e como ajudar as famílias nessa interação com as crianças. Então, vamos passar aqui, que a gente já sabe do nosso contexto, que é o do uso da ferramenta. O nosso aporte, né, teórico, justamente, foi a declaração de pandemia pela OMS, o decreto de 19.586, de 27 de março, que decretou o quê? O fechamento das escolas na Bahia. Então, a gente parte da OMS, né, de um contexto nacional e do nosso contexto, justamente, estadual e também municipal, que também foi decretado o fechamento das escolas em Jacobina, né? Então, com base nesses documentos, no projeto político-pedagógico da APAE e seu subprojeto, no plano de trabalho do SEC, nós somos o quê? Saúde e educação e assistência social. A gente atua em 3 frentes, né, a APAE de Jacobina. Então, o que acontece? Com base nesses projetos, a gente elaborou o movimento na quarentena, norteado pelo que foi possível fazer nesse momento. Não é que foi o melhor, não, mas é o que foi possível a gente fazer. Vamos para os impactos esperados. Lá em março, quando nós pensamos, a gente pensou em elaborar o projeto e que a gente teria o quê? A gente ia realizar atendimento remoto emergencial com excelência, porque se é para fazer, né, a gente tem que fazer as coisas de forma bem feitas, bem amarradas, né? Não deixar pontas e não excluir ninguém. Nós gostaríamos de minimizar os prejuízos ao processo de desenvolvimento das pessoas com deficiência, inclusive dos ganhos conseguidos na reabilitação física e intelectual. Quer dizer, a gente vem em um processo de ganhos, onde o aluno, né, o aluno está iniciando seu processo de leitura e de escrita. O terapeuta, né, o fisioterapeuta vê a criança começando a andar, aí de repente para tudo. Ninguém podia se conformar com isso. A gente tinha que continuar em contato com essas pessoas, a gente tinha que dar um jeito de continuar dando assistência. A fono tinha que continuar dando assistência para que aquela criança pudesse, ou aquele adulto, ou aquele idoso que também é atendido na PAI, pudesse, né, continuar seu processo de aquisição da fala ou de melhoria da sua comunicação. Tá? Então, esse projeto abrangeu a PAI inteira. Né? Alimentação, medicação, receita para o médico, marcação de consulta, o médico nunca parou de atender. Isso é com o SAS, que é o Serviço Social. A parte de educação com o CAI e a parte de saúde com o SE. Todo mundo no movimento junto, né, e sincronizado para que o atendimento da APAE não parasse. Um momento. Outra coisa, diminuir a sensação de solidão. Não, eu ainda estou lá nos impactos. Nos impactos, por favor. Diminuir a sensação de solidão desencadeada pelo isolamento social das famílias. Tem família que até hoje ainda está, né, em isolamento físico, né, continua socialmente se comunicando com a gente, mas o termo usado é isolamento social. Então, o que é que acontece? Tem famílias que até hoje ainda não conseguem sair de casa com seus filhos. E eu me coloco nesse grupo também.
né? Então, nós saímos de casa apenas para o que é necessário, né? E hoje eu estou feliz porque eu estou na frente das pessoas de batom e as pessoas podem ver minha cara. Porque eu acho que meus colegas de trabalho tem muita gente que não tem visto o meu rosto, só os meus olhos, né? Ultimamente. Tornar prazerosa a interação familiar durante a pandemia. Imagina, alguém que mora, né? Eu moro aqui, eu estou de frente para a minha janela, estou vendo uma serra, estou vendo verde, estou vendo... Mas muita gente mora numa casa, né, pequena e não tem quase o que fazer com essa criança dentro desse ambiente. Então, ia se tornar impossível se a gente também não colocasse dentro desse relacionamento elementos que pudessem dar um pouco mais de prazer a essa relação. Já pensou um olhando para o outro? Né, dentro de casa, sem o que fazer, sem os recursos que a gente tem lá na APAE. A habilitação da equipe para responder às peculiaridades de momentos de crise, como pandemias, quer dizer, todo mundo teve que aprender a lidar com as tecnologias rápido, correndo, vamos lá, que a gente precisa dar conta desse conteúdo. Criação de novas formas de interação com as famílias que nos permitam, mesmo à distância, nos mantermos em sintonia e conectados para o desenvolvimento de pessoas, né, de nossos projetos em comum. Objetivos, eu vou passar rapidamente por eles, para depois a gente ver as etapas. Então, o objetivo foi, através do atendimento emergencial remoto, assistir nas áreas de educação, saúde e assistência social às famílias. A gente só queria isso, né? Nós não queríamos que os atendimentos parassem. Nós sempre quisemos estar em contato com as pessoas e sabendo dos nossos assistidos. Tanto que as devolutivas foram sempre lindas, né? O que nós mandamos, a gente tem fotos, quase todos os dias as famílias nos enchem de mimos, que são fotos, que são vídeos delas realizando atividades, e elas têm todo o prazer que nós postemos esses resultados em nossas redes sociais. Eu vou disponibilizar o projeto também, ele não é mais nosso, esse projeto já é de muita gente, que a gente já distribuiu para meio mundo de gente, pegar ele e aprimorar. Vamos para o nosso plano inicial, por favor? A gente falar o que a gente fez no início. Ó, primeira coisa que a gente precisava criar um sistema como é que diz? Um sistema em que o chat às vezes fica entrando nas coisas e eu sou curiosa demais, fico querendo ler o que o povo está falando e me atrapalha na minha fala. Então, olha só, a gente precisava criar um local onde a gente pudesse convergir as nossas ideias, quer dizer, a equipe toda pudesse estar juntas, né? Porque depois dessa parada para pensar, a gente teve outra parada total em relação ao ambiente. Todos nós ficamos fazendo por uma semana atendimento remoto. E aí, onde é que a gente coloca nossas coisas? Aí, o que foi que nós fizemos? Nós criamos uma sala no Google, né? E essa sala, ela justamente funcionou para a formação docente. Então, a gente tinha que formar nossos professores na utilização dessas ferramentas. Então, lá nós mandávamos materiais, nós contávamos as nossas histórias, nós falávamos sobre a distribuição de tarefas, o que cada um ia fazer. Nós fazíamos lá também as postagens dos relatórios de equipe, né? Nós criamos o canal do YouTube para divulgação de vídeos produzidos pela equipe também, começamos a fazer isso, e nós já temos bastante seguidores, temos quase 1.000 seguidores. Criamos a conta no Instagram, criamos álbuns nas redes sociais para postar nas devolutivas das famílias, porque a gente sabe o seguinte, a família tem que sentir que você valorizou aquilo que ela mandou para você. Então, não pode postar o vídeo de um e não postar o vídeo do outro. Não pode postar a foto de um e não postar a foto da outra. E nisso tudo, a gente entra naquela do direito autoral, quer dizer, a gente também tem que criar um mecanismo da família autorizar aquilo que estava sendo postado. Porque, enquanto divulgadores do trabalho da APAE, nós sempre tivemos esse cuidado. A gente sempre pega, né, a seção de direito de voz, de imagem das pessoas dos alunos ou pacientes que estão em nossas redes sociais. Porque sempre que nós postamos, nós escolhemos o melhor ângulo, nós escolhemos o melhor sorriso, né? E é muito, digamos assim, para nós que trabalhamos na área de educação especial, é constrangedor quando você pega memes e brincadeiras sem graça, feitas com fotos de pessoas que você visivelmente conhece pela sua experiência, que são pessoas com deficiência, e que são fotos que escapuliram, né, em redes sociais, e que foram parar na mão de pessoas inescrupulosas. Então, isso é constrangedor, e a gente fica muito triste com isso. E a gente espera que isso nunca aconteça com os nossos assistidos, tá? Nós fizemos a avaliação de quantas famílias possuem acesso à internet e às plataformas virtuais que elas usam também. Elaboramos um mapa de rotas com endereço para a entrega dos itens, quer dizer, materiais, alimentos, receitas, receitas de medicamentos, materiais, digamos,
o material escolar mesmo, lápis de cor, tinta, pincel, todo tipo de papel que a gente tinha na instituição, a gente montou kits e também explicando o que é que ia fazer. Você não pode dar um tubo de tinta para alguém e também não explicar o que é que vai fazer. O material foi porque a instrução foi antes na sequência, né? A sequência didática. A elaboração das sequências didáticas para postagem no Facebook e Instagram, distribuição domiciliar de cestas básicas compostas pelos itens da merenda escolar, dividimos tudo, distribuição de kits pedagógicos, material escolar, sucata para confecção de trabalhos previstos nas sequências enviadas, compra de EPIs para toda a equipe, visando o atendimento presencial quando possível, porque, né, nós não paramos de fazer atendimento presencial também, avaliar as ações para a produção de novas estratégias. E sempre dando essas paradas e sempre avançando. Tanto que o projeto começou movimentando a quarentena e hoje ele já é movimentando e recriando na quarentena e ele tem um novo nome previsto para outubro já, porque o projeto está crescendo, se movimentando, e a gente continua com essa necessidade de fazer o isolamento físico, né, por conta da vulnerabilidade de nossos assistidos, e o projeto continua crescendo com a gente e ganhando novos contornos para que a gente possa, né, dar conta do que precisamos realizar com a nossa clientela. Aí, como realizar as ações? Utilizando o Google, né, o Classroom, fazendo reunião pelo Duo, nós começamos pelo Duo, hoje a gente já está aqui pelo Meet, né? Usando as pastas individuais dos beneficiários e grupos de famílias do WhatsApp, endereços para elaboração de rotas de entrega, contatando as famílias pelos canais disponíveis para acompanhamento da situação de necessidades, quer dizer, nós disponibilizamos os 2 números de WhatsApp, telefone fixo e e-mail, para que as famílias pudessem entrar em contato conosco, caso tivessem alguma necessidade urgente, né? Então, é aquela coisa de dizer assim, olha, pode contar com a gente está aqui, você não está sozinho não, né? Eu não estou pegando na tua mão e não estou olhando no teu olho, mas assim, esse movimento que eu estou fazendo está dizendo para você que você pode contar comigo. Né? Então, foi justamente isso que a gente fez com as famílias. Disponibilizando o necessário para que os profissionais pudessem construir materiais para alunos em casa na primeira semana. Então, o professor levou kit de material para casa para construir jogos, brinquedos, tudo de acordo com o PDI de cada aluno. O que é que fulano precisa? Precisa disso aqui, desenvolver tais e tais habilidades, então, isso aqui vai para fulano, isso aqui vai para ciclano. Então, pensando pessoa por pessoa e não colocando todo mundo no mesmo saco, como se todo mundo tivesse a mesma necessidade. Fazer isso, né, uniformizar, não dá certo. Né? Divulgando as sequências, contendo elementos textuais, olha lá, um elemento textual, som, imagem e uma atividade prática. Então, começamos sempre com esses 4 itens. Cada sequência privilegia, né, esses 4 tipos de atividade. Inclusive nos finais de semana, é bom falar isso. Por que a gente está com 183 sequências? Porque nós disponibilizamos sábados, domingos e feriados também, e nós temos plantão nesses dias, tá? Então, nós estamos com as famílias todos os dias, desde o dia 17 de março, é que nós estamos juntos e com plantões, inclusive nos finais de semana. Treinando a equipe para a utilização das plataformas web, né, e atendimento e presença frente às câmeras também, porque nem todo mundo, né, tem presença cênica, a gente tem que ver tudo isso, porque para alguns professores é um terror, né, eu ficava agoniada com essa questão de fazer live, eu acho que é a 2ª ou 3ª vez só que eu estou aparecendo diante de uma câmera, assim, do computador para falar alguma coisa. Então, por isso que eu fico meio sem jeito, porque, né, é estreia, né? Mesmo nesse tempo todo, um monte de gente fazendo live, convite sujo, eu sempre negando, porque eu não me via nesse contexto de estar fazendo essa interlocução virtual com vocês aqui. Mas eu tive que ceder, porque se a gente não pensa dessa forma e a gente não cede às necessidades do momento, não ia ter ciclo, né? A gente ia deixar para o ano que vem. E conhecimento não se guarda, a gente tem que compartilhar o que a gente faz e apoiar as pessoas que fazem também, né? Então, quando foi que a gente começou a pensar cada ação? Vejam que foi uma evolução. Na primeira semana, a gente criou as postagens específicas para orientação dos colaboradores durante a pandemia nos grupos. A gente criou o canal de autoformação para os docentes da instituição, a plataforma de devolutivas profissionais, né? Nós fizemos o mapeamento dos beneficiários por localidade e condições de acessibilidade digital, onde é que o carro da APAE pode ir,
levar outras pessoas, né? Nós elaboramos as sequências de dicas terapêuticas também nos primeiros dias, porque além das sequências, também a gente tem as sessões de dicas terapêuticas que é passada pelo pessoal da área de saúde, né, a fundo das dicas, também elabora, tem alguns e-books, tem 2 e-books que são de fonos da APAE também, Manuela e Ivisa, né, tem um sobre comunicação e outro sobre método fônico, eu aconselho que vocês deem uma olhada nesse material. E fizemos o contato com as famílias também na primeira semana, né? Na primeira semana, nas semanas subsequentes, utilizando justamente a escala de profissionais. Nós nos dividimos. Fulano não dá mais para uma pessoa atender todos os alunos. Então, você cuida de fulano, 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 você cuida... Não, houve uma divisão de quem cuida de quem, né? Para que ninguém precise se sentir sozinho e nem sobrecarregado também. Na segunda semana, a gente já conseguiu, além de tudo da primeira semana, distribuir cesta básica, kit pedagógico e, né, a instituição de um protocolo e planejamento de atendimento remoto. Como era que a gente ia fazer isso? De onde a gente ia fazer isso? De que forma a gente ia fazer isso? Então, foram criados espaços na APAE, os profissionais da APAE vão trabalhar, né, na instituição, lá ninguém está de férias, né? Eu vou para o trabalho todo dia, e a gente teve a grata surpresa não surpresa não, eu acho que é o seguinte, como você conduz um processo. Há um mês, mais ou menos, a equipe inteira da PAI, 50 profissionais, os que só faltaram os que não estavam trabalhando, fizeram, né, teste para a Covid e nós testamos 100% negativo, todos. E mesmo todos os profissionais trabalhando na casa. Mas, às vezes, a gente parece astronauta lá dentro, vestido com nossa roupinha plastificada, óculos, máscara, né? Agora, na última testagem, foi isso. Teremos outras também para ver como estamos. Mas, até o momento, todos bem, graças a Deus. Né? Na terceira semana em diante, o que é que nós fizemos? O web atendimento, utilizamos recursos da instituição, computadores, tablets, celulares, a princípio cada profissional em sua casa e posteriormente nas dependências da APAE em sua sala de atendimento com os EPIs adequados. Então não se relaxa, não é porque nós não temos mais na cidade alguns cuidados e que a rua está cheia de pessoas que lá dentro da instituição nós vamos relaxar os nossos cuidados, de forma alguma. Nós vamos nos prevenir mais ainda porque a gente sabe que o risco de contaminação ainda é iminente. Nós fizemos a manutenção e o envio de atividades, alimentos e materiais para a confecção das atividades propostas. Quarto ponto, vamos lá? Pode ir. Acompanhamento e avaliação. Lembra que eu coloquei naquele primeiro tópico lá que acompanhar e avaliar era imprescindível? Pronto, pois nós pensamos nisso também. Como é que a gente acompanhou e como é que a gente avaliou cada fase dessa do projeto? Nós fizemos isso, como sempre, com o nosso planejamento semanal conjunto, né? A princípio, web. Então, do mesmo jeito que a gente está conversando aqui, lá na APAE, né, Thaisa, Isis, Minéia, que são as coordenadoras, elas utilizaram desse recurso do Duo ou do Meet para fazer as reuniões com as pessoas as quais elas coordenam, professores ou profissionais da área de saúde. Depois de algum tempo, a gente teve um primeiro encontro, acho que depois de quase um mês sem a gente se ver, a gente teve um encontro, teve gente que chorou com esse encontro. Mas a gente fez um encontrão assim no auditório da APAE bem grande, a gente manteve 1,5 metro mais ou menos de distância de cada um, né, todo mundo de máscara, fazendo um círculo enorme, e aí a gente falou um pouquinho dos nossos sentimentos em relação a estarmos separados, e foi um momento muito legal, porque já estava numa fase que a gente estava precisando já conversar e se ver, pelo menos, cada um olhando para os olhos dos outros, né? Então, reuniões semanais para avaliação das ações, por equipe, cada coordenador cuidando do seu, né? Intensificação das estratégias, já usando para atingir os objetivos, mudar algumas coisas que estávamos fazendo, emissão de formulário de planejamento na pasta do planejamento, cada professor tem sua pastinha com seu planejamento lá na sala de aula, emissão de relatório semanal na pasta, também tudo que foi feito está sempre relatado como relatório, avaliação individual de cada aluno com base no seu PDI, construção de novos recursos para os alunos, avaliar as devolutivas das famílias através de fotos e vídeos para pensar as estratégias eficazes para cada aluno. Então, cada vídeo é visto, a gente torce, né, quando a gente torce e vibra quando a família devolve alguma coisa para a gente e diz, olha, ele conseguiu aprender aquilo que a gente estava querendo ensinar, né? Designar responsável para acolher as famílias menos integradas, que tem aquelas que são, né, mais ariscas, né, e tem também aquela coisa do você respeitar o desejo da família, porque assim, ligar, a gente tem quem ligue
todos os dias para a família, mas a gente também tem que ter a sensibilidade de perceber que tem aquele dia que a família quer ser bem rapidinha com você e que ela não está muito afim da conversa. A gente não pode empurrar o que a gente tem desejo, né? Digamos assim, que goela abaixo das pessoas. A gente tem que respeitar os tempos das pessoas. E tanto eu, como vocês, né, como as famílias, tem dias que a gente não quer ninguém dizendo para a gente o que é que a gente tem que fazer, ou não quer sugestões. A gente tem os nossos dias de recolhimento. Então, isso é uma coisa também que, avaliando o processo, nós percebemos, e a gente também começou a respeitar, né, essas necessidades também da família, de ter dias que ela também não queria receber o telefonema, né, nem a videochamada da APAE, né. Elabora material do tipo e-book para registro e acompanhamento das ações. Então, nós fizemos, quando a gente completou 50 estratégias, a gente lançou um e-bookzinho com 50, né, 50, como é que chama? Sequências didáticas. E a gente pensou que já estava acabando, teve até bolinho de 50, né. Publicizar as ações eficazes e avaliar os impactos como elementos impulsionadores de novas estratégias. Então, a gente está sempre avaliando, né? E sempre revendo aquilo que a gente precisa refazer e que a gente precisa colocar em prática e reinventar. Isso mesmo, né? A palavra é sempre essa. Quer dizer, eu invento até aqui, depois eu modifico essa estratégia para outro aluno ou para o mesmo aluno, mas de forma multimodal, falando do mesmo assunto de outra forma, porque ele ainda, né, ainda não conseguiu alcançar o objetivo que eu tinha para com ele. Né? Passando adiante, eu tenho aí as referências, pode ir. Isso. Né? Daí usou o projeto político pedagógico da PAI, né? Enquanto SER, né? Ou enquanto CAI, o plano de trabalho do SER, algumas indicações do Banco Mundial, as notas técnicas do MEC, do Governo do Estado da Bahia. Então, esses foram justamente os materiais que a gente utilizou para dar conta, né, de referenciar e de fazer esse planejamento com os professores. Né?